Fala galera, professor Felipe de Biologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nutrição inorgânica que acontece nos vegetais. Quando falamos em nutrição inorgânica, devemos lembrar das substâncias, obviamente inorgânicas, minerais que as plantas têm contato. Essas substâncias basicamente são a água e os sais minerais. Água e sais minerais, obviamente, não são produzidos pela planta, né? As plantas precisam retirar essas duas substâncias, esses dois tipos de substâncias, da terra, lá do solo. Portanto, o órgão responsável por esse tipo de nutrição é a raiz, né? São as raízes, e a região da raiz que realiza esse tipo de absorção é a chamada zona pilosa, onde ficam os pelos absorventes. Água e sais minerais, então, são absorvidos pelos pelos absorventes. Aqui a gente deve observar a existência de alguns tipos de sais minerais. Os sais minerais eles são classificados em dois grupos, basicamente chamados macronutrientes e micronutrientes. O nome macro e micronutrientes não tem nada a ver com o tamanho da estrutura, né? O tamanho do sal mineral. Até porque não faria muito sentido mesmo, porque estamos falando de substâncias iônicas, né? Elementos em estado ionizado, e, portanto, isso não faz o menor sentido a gente avaliar tamanho, né? São estruturas moleculares, ou atômicas até. E, na verdade, o nome macro e micronutrientes nutrientes fazem referência à importância daquela substância para o vegetal. Então, macronutrientes são aqueles sais minerais muito importantes para o vegetal, e os micronutrientes são aqueles sais minerais não tão importantes assim para a planta sobreviver, né? Os macronutrientes, então, são muito mais essenciais então, para o vegetal. Aqui eu citei alguns exemplos, né, de macronutrientes. O magnésio, Mg2+, né, magnésio, que é talvez um dos principais sais minerais para os vegetais, porque o magnésio é simplesmente o átomo central da molécula da clorofila. Exatamente, a clorofila, aquele pigmento verde, né, que permite a realização de fotossíntese pelas plantas. Portanto, um fenômeno tão essencial assim como a fotossíntese, que depende da clorofila, que é formada, né, por um elemento como o magnésio. Isso mostra o quão importante realmente é o magnésio. Fosfato, PO4,3- é o íon fosfato, o ânion fosfato, que vocês devem lembrar que se faz presente, por exemplo, na molécula do ATP, né, moeda energética de todos os seres vivos e das plantas também. Além de tudo, vocês também devem lembrar que o fosfato se faz presente nas moléculas de DNA e RNA, né? Nas unidades chamadas nucleotídeos, existe ali sempre um elemento fosfato montando aqueles nucleotídeos, né? NO3- é o nitrato, o elemento de nitrogênio que as plantas têm contato. O nitrogênio, galera, é extremamente importante também, porque além de ele também se fazer presente nas estruturas do DNA e do RNA, só lembrar que no nucleotídeo existe a base nitrogenada, né? aquelas letrinhas A, T, C e G, né? São formadas, né? São as chamadas bases nitrogenadas e, portanto, possuem nitrogênio. Mas também devemos lembrar que as proteínas são formadas por aminoácidos. O nome amino remete a um elemento com nitrogênio. Então, de novo, é importante, né? O nitrato e o nitrogênio são importantes para a composição também dos aminoácidos e, portanto, das proteínas. E um outro que eu citei aqui, também muito importante, chamado potássio, K+. Esse elemento ele participa principalmente das diferenciações de pressões osmóticas nas células vegetais, permitindo o transporte de água entre elas. Muito bem. Outros macronutrientes também existem, porém esses aqui que eu citei são os mais interessantes e mais importantes nesse momento. Os micronutrientes, aqueles que não são tão importantes para o vegetal, na verdade não têm funções muito pontuais assim como os macronutrientes. Eu devo dizer apenas que os micronutrientes geralmente funcionam como cofatores enzimáticos, reações metabólicas, reações fotossintéticas, que utilizam algumas enzimas e necessitam de alguns cofatores, né? Substâncias que ativam enzimas, que participam da montagem estrutural da enzima e dão atividade a essas estruturas. E os micronutrientes geralmente têm essa função. Muito bem, galera, por hoje é só, então nos vemos na próxima. Até mais.